Bom, hoje eu vou continuar a falar sobre a história da Hungria e vamos ver o que aconteceu neste país nos séculos 16, 17, 18, chegando até o século 19. Bom, este foi um período eh, que foi marcado pela ocupação turca, porque, como sabem e como vamos ver, os turcos estavam na Hungria a partir do início do século XVI, a partir dos anos 20 do século XVI até os anos 80, 90 do século XVII. Bom, eh, em 1521 foi tomada Nándorfehérvár pelos turcos. Nándorfehérvár, aquele lugar que antes marcou triunfo bastante grande contra os turcos, porque foi alrededor desta cidade que Hunyadi János, ou János Hunyadi, venceu os turcos, que depois, durante meio século, mais do que meio século, não se atreveram a atacar novamente a Europa. Eh, 29 de agosto de 1526 aconteceu a Batalha de Mohács, que foi uma derrota severa do exército húngaro. Houve grandes desavenças porque esta época que subseguiu a Matias, ao rei Matias, foi uma época caracterizada pelas desavenças entre os diferentes magnatas, entre diferentes grupos de nobre. Desta forma, a defesa do país foi debilitada. E houve nesta época vários reis ou vários monarcas, vários pretendentes para o trono. Naquele momento da Batalha de Mohács, o Luís II, o rei húngaro, foi o monarca do país e ele também morreu nesta batalha. Então, abriu-se a porta para Buda e Suleiman, o monarca turco, começou a marchar sobre Buda e 29 de agosto de 1541 Buda foi tomada pelos turcos. Hei de explicar aqui uma coisa que o tempo das batalhas durou relativamente pouco naquela altura, porque, como sabem, Hungria foi um país da zona ao norte da zona mediterrânea. Isso queria dizer que havia quatro estações: primavera, verão, outono e inverno. E a diferença do Brasil, estas estações tinham condições climáticas bastante diferentes. O inverno sempre foi frio e com neves bastante grandes, que impossibilitou a marcha das tropas ou dos exércitos, e mesmo podemos dizer que também impossibilitou a saída das casas, porque com frios de 5 a 10 graus negativos e com neve de 30 a 40 centímetros, algumas vezes de 2 metros de altura, não havia possibilidade de se trasladar. As tropas começaram a se reunir nos primeiros meses da primavera, quer dizer, a partir de março, abril. Quando todas as tropas se reuniram, começaram a marchar para o norte. Isso queria dizer que na altura de junho, julho, conseguiram vencer aqueles
400, 900 até 1000 quilômetros que tínhamos que vencer e foi junho, julho, estes meses de verão que chegaram até, digamos, Hungria. Agora falo sobre estes países ao norte dos Balcãs. Bom, tínhamos então 2 ou 3 meses de atuação, porque em setembro tínhamos que regressar até o ponto de partida, porque começaram as chuvas e com as chuvas que havia em outubro, novembro, foi bastante difícil movimentar-se. Desta forma, podemos dizer que havia só 3 meses ou 2 meses e meio que podiam atuar. Assim, podemos entender que avançaram bastante lentamente e não havia nada de Blitzkrieg que inventaram os alemães. Bom, então. Em 1541 foi tomada Buda pelos turcos e em 1566 os turcos tomaram Sigetvar, que é uma cidade ao ocidente de Buda, mais ou menos meio caminho entre Buda e Viena. Este foi o ponto até onde chegaram os turcos, porque por bem que queriam ocupar Viena, nunca chegaram a ocupar, nem mesmo chegar até as muralhas da capital austríaca. A dominação turca, que durou 150 anos, coincidia com o protestantismo na Hungria. Como no mapa já indiquei que a Hungria foi dividida em 3 partes. A parte ocidental estava sob dominação ou sob influência austríaca. Isso quer dizer que dominava o catolicismo. Na parte central da Hungria, digamos, na zona do Danúbio, entre Danúbio e Tisa, os turcos estavam no poder e na parte da Transilvânia, eh, havia certos principados, aqueles certos principados que, com a sua política sagaz e inteligente, conseguiram, pagando tributos, ter uma certa independência dos turcos. Estas zonas bastante rapidamente chegaram sob a influência do protestantismo, que, como sabem, começou no início do século XVI como reação contra o catolicismo, porque o catolicismo naquela altura, partindo de certos problemas econômicos, começou a vender certos bilhetes por dinheiro. Estes bilhetes serviam para entrar no paraíso. Imaginem que estes bilhetes de paraíso ofereciam a absolvição das penas à troca do dinheiro. Foram os protestantes que rebeliam contra esta prática do catolicismo e exigiram digamos, renovação da religião católica e protestante reformado, protestants ou reformados em húngaro, vêm disto do protesto e do desejo de reformar a religião. Assim se organizou uma nova ala do cristianismo que servia para o desenvolvimento burguês dos países da zona da Germânia ou Alemanha de hoje, daqueles países da Europa ocidental, salvo a França, que continuou a ser, junto com Portugal e Espanha, naturalmente com Itália, mas este sul, no sul da Europa, eh, eram dos centros do catolicismo, mas a Bélgica, Dinamarca, foram países onde se difundia muito rapidamente o protestantismo. Bom, na parte oriental da Hungria,
na cidade de Debrecen, que podem encontrar em qualquer mapa. Encontraram um terreno fértil, os protestantes, e em 1567, no Sínodo de Debrecen, a Igreja Reformada começa a organizar-se como uma igreja independente. Eh, Servia para isso que em 1615 Viena reconheceu o Principado de Transilvânia. Eh, Em 1620 e 21, uma campanha anti-Habsburgo começa nesta zona da Transilvânia e há dois acontecimentos dos quais ainda vou falar. Bom, o protestantismo, o significado do protestantismo é que começou a se difundir uma cultura diferente da cultura católica na parte ocidental da Hungria. Eh, os protestantes, já nos meados do século XVI, traduziram a Sagrada Escrita, quer dizer, a Bíblia, para a língua húngara e, dado que o protestantismo fez uma, eh, um esforço para fazer aprender a escrever e ler as pessoas, publicou a Bíblia para todo o mundo, todos os crentes ou todos os fregueses poderem ler o texto integral da Bíblia. Os católicos anteriormente só eh, entregaram à leitura pública diferentes partes, diferentes fragmentos da Sagrada Escrita. Bom, então esta foi a situação mental na Hungria, pelo menos na parte oriental da Hungria. Bom, entretanto, aparecia um grande e importante movimento. Este foi o movimento dos cruzados húngaros, eh, e este movimento saiu de um decreto papal que queria organizar uma campanha contra os turcos. Reunia muitas pessoas para participarem nesta campanha, mas afinal, por falta de dinheiro, esta campanha não se realizou contra os turcos, mas os cruzados, assim chamados cruzados, ficaram armados e eles começaram uma atividade bélica bastante questionável. Hoje, a história húngara está dividida. Uma parte acha que estes cruzados eram alguns, digamos, algumas chaves para a independência húngara, porque participavam naquela guerra pela liberdade da Hungria de Ferenc Rákóczi, da qual vou falar já. Mas de outra parte, liderados por Imre Thököly, desenvolviam uma atividade de simples ladrões. Aqui podem ver as fases desta atividade dos cruzados, que, digamos, de um lado era para roubar e para se manterem vivos com as coisas roubadas. Do outro lado, era para debilitar a força dos Habsburgos nesta zona, e é por isso que há digamos, uma avaliação bastante diferente de uma e de outra parte dos historiadores. De toda forma, os cruzados serviam também para a luta contra os turcos. Esta luta temos que imaginar que foi uma luta nos confins do Império Austríaco. Isso queria dizer que naquele breve tempo que quando podiam lutar, estes cruzados, os representantes dos cruzados de um lado e do outro lado, alguns aventureiros turcos
faziam diferentes ou participavam em diferentes escaramuças, tentando manter aquelas fronteiras, impedindo o avanço dos turcos até a Viena. Bom, finalmente a Europa achou que a dominação turca era contra o desenvolvimento da Europa, reuniam grandes tropas para um assédio de Buda em 1686 e assim os turcos ficaram expulsos da Hungria, ou pelo menos da parte central da Hungria, e começou uma lenta decadência do Império Otomano. Mencionei antes que os cruzados tinham um papel ativo em certas lutas, eram sempre mercenários, podemos dizer assim, mercenários, curiosos mercenários, porque muitas vezes se mantinham eles próprios, não queriam regressar a lavrar a terra, não queriam regressar a ocupações cívicas, senão se sentia muito bem nesta sua posição de guerreiros livres. E desta forma, querendo ou não, ajudavam uma luta contra os austríacos, porque dizem os historiadores que os austríacos com as tropas, com as unidades de diferentes países europeus, espanhóis, portugueses, franceses, etc., libertaram Buda nos meados da década de 1680, começaram a tratar a Hungria como sua colônia, o seu território, diziam alguns historiadores, como comecei a frase, que os 10 anos ou 15 anos da ocupação austríaca provocou mais danos, mais sofrimentos do que os 150 anos dos turcos. Isto pode ser uma exageração, mas de toda forma, no início do século XVIII, a partir de 1703, um magnate húngaro do este, nordeste da Hungria, o Ferenc Rákóczi, começou a se organizar contra os austríacos e começou uma guerra de libertação contra a dominação austríaca. Aqui podem ver e ler as diferentes fases desta guerra de libertação que infelizmente não teve os seus resultados, porque nem o czar russo que ofereceu ajuda, nem os franceses que também ofereciam ajuda, ajudaram realmente, apoiaram realmente esta luta para a libertação. Assim, em 1711, aconteceu o depósito das armas em Maitem, na localidade de Maitem, assim que os austríacos voltaram ao poder. O Ferenc Rákóczi foi para estrangeiro, exilado, passou algum tempo na França e depois, por curioso que apareça, ele parou na Turquia e ele, os últimos anos, passou-os na Turquia, convidado pelo monarca turco permanecer neste país que estava em guerra com a Hungria. É também um fato curioso que os turcos hoje acham que eles libertaram a Hungria do jugo austríaco e até hoje acham que eles são nossos irmãos. Bom, isto da libertação é muito curioso porque quando a Rússia Soviética invadiu a Hungria em 1945, lutando contra as tropas alemãs, achou também que
chegou como um libertador da Hungria. Assim, que esta da libertação é uma questão muito duvidosa e muito curiosa. Bom, então, passou um século bastante tranquilo, porque entre 1711 e 1700 e 1790 houve um tempo bastante tranquilo na Hungria. eh, Havia uma vida normal, não havia grandes acontecimentos. Na Europa, ao contrário, a guerra, havia diferentes guerras e começávamos a organizar os pequenos estados, pequenos principados alemães. Mas o grande momento do século XVIII foi quando eh, começou a Revolução Francesa. Disse que não havia grandes acontecimentos, historicamente não havia grandes acontecimentos, mas o século XVIII foi uma preparação para uma nova era. Esta nova era era o século das luzes, o tempo das luzes, quando começaram a se desenvolver as ciências e na França escreveram uma enciclopédia e as ideias revolucionárias vindas da burguesia, porque na França também surgiu uma nova camada ou classe, que era a classe burguesa. Estas ideias da burguesia e da liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, como ideias chegaram também à Hungria, assim que nos anos 1793-94 começou a se organizar um movimento jacobino liderado por Ignaz Martinović, que foi um ex-clérigo. Temos que eh, mencionar também outro fato, outro item interessante que foi o século XVIII, aquela época quando se registrou uma grande rebelião, um grande sentimento negativo contra os jesuítas, e foi este o tempo quando os jesuítas foram expulsos de muitos países. Ignaz Martinović também foi, de um lado, vítima desta eh, campanha anti-jesuítica. Bom, Martinović começou uma conspiração contra os Habsburgos esta conspiração foi desmantelada ou descoberta assim em 1795. Os jacobinos húngaros, à frente deles, Ignaz Martinović, foram executados no campo de sangue. O campo de sangue está no centro de Buda. Bom, eh, este já é tempo cultural e artisticamente do barroco, seguido do classicismo. Talvez numa das aulas anteriores mencionei que a arquitetura barroca se difundia na Hungria a partir de 650 e a partir de 1700 os arquitetos austríacos já aprenderam as características do barroco e começaram a construir palácios barrocos na Viena e na Áustria. Bom, foi esta época quando apareceu o primeiro grande pintor de renome, Adam Manioki. Antes dele havia um grande eh, pintor cuja obra foi referida anteriormente, este de o mestre MS, que fez uma pintura intitulada O Encontro de Maria e Isabel, mas não sabemos nada sobre ele, sobre a sua figura, sobre a sua obra. Mas Adam Manioki
é um pintor já bem conhecido. Ele, naquela época, foi o melhor pintor e o mais renomado pintor que mesmo chegou a ser pintor da corte de Ferenc Rákóczi II. Ele teve uma vida bastante agitada porque estudou em Habsburgo, depois em Hannover. A Alemanha era centro da pintura, diferente centro do que a Itália, porque um centro da pintura foi a Itália do Renascimento e no Barroco já os países da zona da língua alemã também entraram na formação de pintores, assim que como podem ver aqui, Adam Magnochi, cujo autorretrato aqui podemos o ver, passou sua vida entre a Alemanha e a Hungria, fazendo as suas pinturas históricas. Bom, eh, e este foi o século XVII, eh, foi o início da literatura barroca na Hungria. Talvez os senhores e as senhoras conhecem a obra de Padre António Vieira. Nós temos também uma figura parecida, o Peter Pasmann. No slide próximo poderão ver a imagem dele. Ele foi uma figura muito importante da luta contra os protestantes e de forma que Padre António Vieira ele falou, ele fez muitos libelos contra os protestantes, a diferença de que, desculpa, o que acontece? Perdão. Bom, a diferença é que Padre Antonio Vieira lutava contra aqueles fregueses que não mostravam bastante devoção na religião. O Padre Peter Pasmann lutava contra os protestantes. Desta forma, ele se exprimia com mais bravura, com mais arrogância contra os protestantes e podemos dizer que tinha uma grande invenção oral. Os textos dele até hoje são muito vivos e não isentos de eh, pregações e imagens bastante severas. Bom, aqui podem ver a imagem de Peter Pasmann. Ele foi o organizador da Igreja Católica e, como disse, uma grande mestre da prosa húngara e uma grande figura da Contra-Reforma. Temos que mencionar desta literatura barroca húngara Miklós Zrínyi, que foi o neto de outro Miklós Zrínyi que defendia o já mencionado Szigetvár em meados do século XVI. E este Miklós foi o senhor de guerra, grande estadista e também um poeta muito importante que no poema épico, epopeia A Ameaça de Sziget, escreve a luta do seu avô contra os turcos e também descreve uma história de amor. O que para nós é importante é que ele escreveu um remédio contra o ópio turco. Este foi um libelo, como título completo, Não maltrates o húngaro, remédio contra o ópio turco, quer dizer, ne bánsd a magyart, török áfium ellen való orvosság. E a última frase é especialmente interessante noutra série de palestras eu falo sobre a
recepção do Brasil na Hungria, a imagem do Brasil na Hungria. Na última frase deste libelo, Não maltrates o húngaro, ele lança uma frase muito curiosa. Esta frase é que eh, os húngaros venham pedir o rei espanhol, este é um leve equívoco, a dar eh, terras, das terras livres no Brasil para os húngaros irem e pararem lá e tornarem-se cidadãos. Desta forma, ele via a situação dos húngaros tão insuportável nas terras ocupadas pelos turcos que pensava se trasladarem todos os húngaros para o Brasil, que aparecia naquela altura e algumas vezes mais tarde também como uma terra prometida no horizonte dos húngaros. Assim que a partir dos meados do século XVII, o Brasil está no nosso horizonte como um país anelado. É bom ver isso. Bom, eh, podemos ver outra figura importante da literatura barroca, é Cotta Sidonia Petrucci, que foi a primeira poetisa húngara significativa. Ela escreveu muitos poemas, mas em manuscrito permaneceram 50 poemas e a maioria dos poemas dela são canções religiosas. Ele copiava os pietistas alemães, mas o muito importante é que ela, como boa católica, eh, começou a exprimir a sua preocupação pelo seu país e ela via a dominação, a violenta conversão para o protestantismo. Este foi o motivo patriótico dela. Bom, eh, temos que mencionar também a atividade literária do Ferenc Rákóczi II, que liderou a guerra pela libertação no início do século XVIII, mas ele foi também um grande memorialista e na emigração é muito curioso que estas pessoas dos séculos 17 e 18 escreviam a maioria da sua grande obra, quer em exílio, quer encarcerados. Então, ele, na Turquia, durante eh, do seu desterro na Turquia, ele escreveu as suas memórias, que são uma obra-prima do memorialismo e da prosa húngara. Ele escrevia em húngaro, em latim e falou sobre a sua carreira, as suas decisões pessoais. Temos que mencionar o secretário, a figura do secretário dele, que vai ser mais uma vez mencionado nesta palestra, Kelemen Mikes, que acompanhou o príncipe até a Turquia, imitando a moda literária na França, escreveu as suas letras turcas, que são escritas, letras turcas são escritas a uma tia inventada, e neste Mikes Kelemen, que também foi um mestre muito importante desta época da língua húngara, fala sobre os acontecimentos de dia a dia, eh, utilizando as maneiras e o estilo da literatura barroca.
Bom, aqui já estamos quase no classicismo na nova época, meados do século XVIII, meados do século XIX é o classicismo que reina, domina as artes húngaras. O classicismo é uma arte de atelier onde os pintores elaboram grandes temas históricos eh, eh, extraídos da antiguidade. Ah, uma, um edifício desta época do classicismo é o Museu Nacional que se encontra em Budapeste. Aqui tem uma imagem da época. Eh, Estas imagens já pertencem mais ou menos ao século XIX. Aqui temos a imagem de Mihai Pollak, que foi o construtor, o arquiteto do eh, Museu Nacional. Aqui temos outra obra neoclássica, que é a Basílica de Esztergom, que é obra de Joseph Hirt, e temos poeta do classicismo, Ferenc Kölcsey, uma estátua de Ferenc István. Este poeta é muito importante porque ele foi o escritor do nosso hino nacional. E agora vamos ver um pouco da gramática húngara. Antes de ver o possessivo, vou eu enumerar algumas letras inexistentes no alfabeto húngaro. eh, que podem aqui ver. Nós também temos consoantes duplos como o NH, o CH em português, que são, são que alteram o som original de um consoante. Isto só para ilustrar. E agora vem a declinação, o pronome possessivo, como depois poderão ver quando vamos ver a conjugação, que os sufixos do pronome possessivo correspondem quase 100% aos sufixos da conjugação verbal. Podem ver esta imagem, como se formam os diferentes casos do possessivo em húngaro. Aqui um exemplo, o exemplo é a casa ház. No singular, házam, podem ver que o M é aquele sufixo que corresponde à conjugação, ao sufixo da conjugação. Eh, Plural házak, házaim. Aqui podem ver que antes do sufixo do possessivo há o sufixo do plural, házak. Kappa é que indica o plural, o plural do substantivo, mas isto é uma dificuldade da língua húngara, que este házak, quando se trata de acrescentar o sufixo do possessivo, este plural eh, do substantivo, casas, é minhas casas, házaim. Eh, o Assim que o plural sempre vai antes do possessivo, mas o outro sufixo, o sufixo do acusativo e os outros sufixos outros sufixos que podem acompanhar se acrescentar o substantivo vão depois do possessivo, assim que hazard quer dizer casa, é acusativo, vejo a casa, hazamot, vendo a minha casa ou vendo minha casa, elodom hazamot. E assim por diante, isto para reflexionar. E aqui volta mais uma vez Mikes Kelemen,
aqui podem ver um fragmento das suas cartas, fragmento não traduzido, mas que tem eh, alguns casos do possessivo, édesnéném, minha tia, fejedelmünknek, nosso príncipe. O nosso príncipe tem boa saúde. Midőn a hajónk, o nosso barco, szegény gyomromnak, o coitado do meu estômago, mais uma vez, édesnéném, minha tia, e sua kedves levelét, sua amável carta. E mais alguns exemplos. Aqui temos o poema de Cosinci Ferenc, que temos tanto material que não podemos falar sobre todos os autores, sobre todas as pessoas importantes. Cosinci Ferenc foi o renovador da nossa língua, porque no final do século XVIII, quando dominava na conversa dos intelectuais o latim, na eh, nas cancelarias o alemão, o húngaro se considerou uma língua dos camponeses, das camadas baixas, porque era subdesenvolvida como uma linguagem, não correspondia às exigências da nova época. Desta forma, Ferenc Kazinczy, que foi um literato, mais literato do que poeta, resolveu renovar a língua, assim começou uma grande correspondência com os literatos daquela época para renovar a língua húngara, inventar palavras húngaras, aqueles fenômenos que não tinham o correspondente na húngara. Assim, eh, ele escreve sobre a língua húngara como título A Nossa Língua, que em húngaro é mi nyelvünk. Aqui podem também ver alguns casos, isso é para reflexionar em casa, do possessivo én nyelvem, minha língua, meu idioma, mi nyelvünk, nossa língua, te nyelved, tua língua, teu idioma, vossa língua, idioma, língua dele, língua deles, e assim, Keber quer dizer seio ou tórax, mas utiliza-se só em linguagem poética. Kebele, aqui podem ver que húngaro também economiza, porque em lugar de Kebele usa uma forma abreviada Keble. Ajkaimon, ajkadon, ajkán, ajkunkon, ajkatokon, ajkukon, esses são do lábio, estes são os diferentes casos do lábio. Assim, este é o poema de Bacsányi, Nemzetek Ország, poema escrito para saudar a Revolução Francesa, eh, e quero mencionar outra figura desta época, é Mihály Csokonai Vitéz, que foi o último grande poeta do Barroco, do Rococó, e o poema dele, que é A Esperança, que tem também alguns casos do possessivo. Vou ler este poema em húngaro, podem seguir minha leitura em português. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vak remény, kit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kéteskedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatón valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nártiszokkal végigültetéd, csorgó patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürge mély, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé. Egy baját ismertem egy híját ismertem örömemnek még, lilla szívét kértem, s megad-e az ég? Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak.
Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom téli búra vált, régió világom méltatlanra szállt. Ó, csak Lillát hagytad volna, csak magát nekem, most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet. Érzem-e kétségbe volt erőm, elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a, ezt ki, nekem már a rét, hímetlen, a mező kisült, a zengőliget kietlen, a nap éredült, bájoló, lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek. Bom, na prossima aula vamos falar sobre a época classicista y época romántica. Con isso acabo esta aula. Até a próxima semana. Agradeço muito a vossa atenção dispensada e que tenham uma boa tarde para todos. Doutor, muito obrigado. Como sempre, uma enciclopédia, uma lição muito grande, muito boa. Muito obrigado. E a todos os presentes, então, o consulado mantém o link ativo mais uns 5 minutos para que os materiais disponibilizados pelo senhor professor Dr. Ferenc Paulo possam ser devidamente baixados. Senhor professor, uma vez mais, muito obrigado e nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana. Até a próxima semana e obrigado. Com licença.